fechar, Rafa. Então, boa noite a todos. Eu sempre digo que falar depois do Lauro é uma missão impossível, né? Uma pessoa tão sábia, tão ponderada. Aí ele termina de falar, entra o eu com características totalmente diferentes. Já estou gesticulando, né? Para dizer que falo com as mãos. Retomando um pouquinho o que eu socializei com vocês, então, há 15 dias atrás, eu não vou fazer a projeção, mas me comprometi de colocar a projeção lá na caixinha e só lembrei hoje, na hora que eu abri a projeção, preciso fazer isso. Mas, assim, em linhas gerais, eu socializei com vocês um recorte, né, de um trabalho de formação que eu venho fazendo com uma colega de trabalho na diretoria de ensino de Campinas Oeste, que é onde eu atuo como professora coordenadora. Nesse trabalho de formação, a gente trouxe uma discussão a respeito de medidas de tempo e trabalhamos especificamente com horas, né? Motivados aí por um plano de ação que a gente já tem há alguns anos, que é trabalhar com algumas habilidades do SARESP, em que a diretoria apresenta, né, o quantitativo de alunos do quinto ano apresentam um desempenho insatisfatório há um tempo. E a gente tem duas habilidades que a gente vem trabalhando com elas aí desde 2017, temos avanços, né, em relação a essas duas habilidades, mas foram elas que motivaram esse trabalho, junto com informações e estudos que eu consegui trazer e compreender a partir das nossas discussões aqui no grupo, né? Então, as habilidades que nós trabalhamos foi a H21, que, de uma forma geral, ela tem como processo cognitivo identificar horas, e a H25, que tem como processo cognitivo estabelecer relação entre o tempo, né, entre horários. E o que as nossas conversas aqui motivaram, influenciaram aí nesse trabalho que nós fizemos? A gente já vinha há um tempo com esse trabalho e pensando no quanto a gente discutiu isso e nas formas como nós discutimos com os grupos de professores coordenadores, e o que a gente ouvia desses professores coordenadores quando fazia a tematização do trabalho com a hora, e a nossa dúvida era como que isso chega à escola, e a gente tinha algumas hipóteses, né? Primeiro, a empresa de terceiro ano não existia um trabalho efetivo com horas. E no quarto e quinto, a gente, por algumas atividades, alguns encaminhamentos que nós fizemos ao grupo de professores coordenadores, a gente estava entendendo que o que estava acontecendo na sala de aula é que as professoras estavam trabalhando horas com cálculos de adição e de subtração. Então, para estabelecer uma relação de um início e de um fim de um evento, do tempo de duração, elas traziam logo como proposta para as crianças cálculos. E a gente confirmou isso fazendo a formação com o grupo de professores coordenadores, confirmamos essas duas hipóteses, porque quando a gente promove socialização e faz algumas propostas para o grupo vai colocando, né? Na minha escola a gente trabalha assim, na minha escola a gente faz essa... E nós fomos para algumas escolas para entender isso lá e concluímos que era isso mesmo, que o trabalho está acontecendo aí desde 2017, que tem um ganho, mas que do primeiro ao terceiro ano o trabalho com horas, ele é muito tangenciado, assim, ele não alcança uma proposta mais ideal, porque não é prioridade, né? O ciclo de alfabetização prioriza aí a alfabetização em língua, e quando pensa na matemática, o ensino de números e algumas operações já é o suficiente, a esse tempo que é dedicado. E no quarto e quinto ano, que fica aí toda a responsabilidade desse trabalho com essa medida de tempo, as professoras lançam mão daquilo que elas têm como recurso, e o recurso que elas têm primeiro é o trabalho com cálculos. Não todas, mas um número significativo, né, pelo que a gente teve de retorno. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma proposta de ouvir as crianças.
É claro que a gente tinha, nós tivemos uma conversa com as professoras sobre o que é importante trabalhar na unidade de medida de tempo, a base 60, o que a gente espera dessa habilidade, mas o que a gente trouxe como provocação para as professoras, né? Independente da H21 e da H25, do trabalho que precisa ser feito nas escolas, a gente sempre diz que é importante ouvir as crianças. E essa é uma conversa que a gente tem aqui com frequência. Então, ao invés de ir direto para o material que tem propostas de trabalho, produzir um monte de relógio, levar relógios lindos, porque a gente teve, depois do trabalho com horas, o ano retrasado, ano passado, a gente teve um desfile de relógios. Foi super interessante, porque é difícil você falar para um grupo de pessoas que está encantado com as possibilidades de relógios lindos, que aquele relógio lindo tira o foco da discussão, que é a criança pensar na hora. Mas foi isso que aconteceu. Então, ao invés de investir, procurar material, ir na internet, procurar atividade, que é o que a gente faz de primeiro, o primeiro passo é ouvir as crianças. O primeiro passo é conversar, né? Nós poderíamos ter feito várias perguntas relacionadas a H25 e H21, mas o que a gente optou nessa pesquisa para chamar a atenção das professoras? De falar sobre o tempo, né? De falar sobre duas imagens que a criança teria que dizer o que era, e essas duas imagens que a gente apresentou eram 2 relógios, um analógico e um digital. E a gente queria saber se, independente do que a gente conseguiu avançar agora no ensino remoto, se essas crianças conseguem olhar para aquelas imagens e se elas têm opinião, quais são as opiniões. E a pesquisa foi surpreendente para a gente pela riqueza, principalmente dos alunos do 1º ao 3º ano, e acredito que para o grupo de professoras também, porque a gente teve várias devolutivas do tipo, vou retomar a atividade, vou escutar mais os meus alunos. E a gente tem falado muito que o ponto de partida sempre é uma boa conversa. E essa boa conversa, com perguntas, como eu sou professora e estou planejando a aula, tem uma intencionalidade, ela pode planejar algumas perguntas que sejam motivadoras, que sejam provocadoras do foco da discussão dela. E foi para esse movimento que a gente chamou a atenção das professoras. E as boas perguntas são para tudo, né? Não é só para alfabetização em língua que elas sempre fazem, mas para matemática também. E por que não para horas, né? E foi isso que eu apresentei para vocês na semana passada. Não sei se eu passei meu horário, que eu não vi aqui no chat você escrever, Rafael. Passou um tiquinho só. O Rodrigo e a Rita sinalizaram que gostariam de participar. Rodrigo, por favor. Bom, muito obrigado pelo espaço. Eu quero manter cuidado da palavra, ser sucinto aqui o mais rápido possível, mas desde a semana passada eu tinha notado aqui a sua explanação, Silvana, e aí eu estava pensando no seguinte, a BNCC coloca 10 competências gerais para a gente, né, gerais, e mais de 1.000 e tralalá habilidades. No dia que você fez a apresentação, eu fiz uma pergunta assim, será que o quanto a procura desenvolver as habilidades e conteúdos não faz a gente perder o fundamento? Quando eu falo em fundamento, o fundamento básico, o que é fundamental ali para as crianças. E um ponto importante aí na linha do Freire, que é ler o mundo e contextualizar entender um contexto, extrapolar esse contexto, não é? Então, por exemplo, de repente a gente passa informação e não é capaz de ouvir. Eu sou suspeito para falar em ouvir os alunos, que eu ouço sempre meus alunos. Hoje eu estou dando uma aula de função trigonométrica e eu coloquei assim uma luzinha e perguntei assim para eles: o que vocês sabem sobre função? Vocês não precisam de ver o que surgiu. Eles construíram a aula comigo e depois eu comecei a dar aula. Então, acho que a gente precisa entender que nossos avós, eles saíam ali, nossos pais, né, da escola, sabendo ler, escrever e contar. Então, não precisa de tantas habilidades, mas sem esse olhar sensível, será que a procura de tanta habilidade, tanta competência, a gente não acaba atropelando o fundamento? Essa é a pergunta, né? Para eu responder agora? Você, quem sabe, Silvana, quer fazer um compilado? Não, pode seguir. Pode Rita, falar, por Rita. favor. Legal.
Obrigada, Silvana. Achei muito bacana a ideia de vocês de abordar o assunto, né, para tentar chegar ao fundo do problema, né, de tentar entender o problema. E, na verdade, eu queria te perguntar, como pela sua experiência com o EMAI, como é que é a dificuldade dos professores conseguirem usar o EMAI de fato? Porque eu tive ano passado visitando uma escola que usa o EMAI, e eu estava na sala quando a professora do terceiro ano estava fazendo aquela atividade 21.2, que é sobre o tempo no banho e quanto... Então, a atividade fica falando... É a pior atividade do terceiro ano. Sério? Então, a atividade fala... É do terceiro ano, essa? É do terceiro, isso. Então, a atividade fala alguma coisa, quanto tempo você fica no banho, e vai querer falar de gasto de água e tal. E, por coincidência de tópicos, é uma sala que tem um menino de inclusão, e no dia ele estava muito agitado, e não tinha ninguém para ficar só com ele. Então, a professora falou, Rita, você não pode ficar conversando com as crianças um pouco nessa conversa inicial? Que eu adoro, acho super legal o momento da conversa inicial, é a melhor parte da aula para mim. E eu falei, claro, eu fico. E ela foi tentar acalmar o garoto. E aí eu tava lá falando, e aí, quanto tempo você fica no banho? E aí, aí as crianças, muito, pouco. Aí quando eu falava, quem demora mais? Aí só porque eu falava demora, a pessoa, não, mas eu não demoro. Aí eu já prestei atenção na palavra demorar, já parecia que era demorar muito, não podia ser demorar pouco. Aí um menininho vira para mim, mas quanto tempo é 1 minuto? Eu não sei quanto tempo eu fico, quanto tempo é 1 minuto? Eu falei, putz, a sala tinha um relógio. Aí eu falei, vamos fazer uma experiência. Peguei o relógio da parede e falei, tá vendo esse ponteiro vermelho? Vamos ficar quieto até ele voltar aqui no 12. E a gente ficou em silêncio enquanto... Então a gente ficou olhando, vamos lá, gente, preparem, tá todo mundo preparado? Tal. Aí chegou no 12, vamos ficar em silêncio. A gente ficou. Eu tive que fazer mais umas 3 vezes, porque eles, vamos ficar em silêncio de novo, vamos de novo, mais 1 minuto. Então, essa conversa inicial foi muito rica. Depois tinha uma coisa de 9 litros de água. Aí eles, e quanto é 9 litros? Eu, né? A aula tá rendendo. Aí eu peguei as garrafinhas de água que todo mundo tinha. E era maio, eu falei, aproximadamente meio litro aqui, vamos juntando, vamos ver se a gente consegue. Aí mostrei o que era, mais ou menos 9 litros com as garrafas. Então, me parece que tem ideias muito boas como isso que você está falando. Se você deixar a criança falar, se você perguntar, se você der espaço e render a conversa inicial ali mesmo, sabe? Eu não sei por que você falou que é a pior, em que sentido que você tem essa percepção? Vivência. Mas pior porque ela é ruim ou pior porque as pessoas têm medo dela, entendeu? Na verdade, não é essa, não. Eu achei que estava falando daquela que você tem que fazer uma tabela, e aí não. A criança individualmente tem que lembrar quando começa cada evento que está listado naquela tabela. Essa é a mais complexa para fazer. Essa é uma antes ainda. Mas, enfim, a minha pergunta é... Mas tá vendo como você lembra da tabela? Ela é marcante. Mas eu acho que a conversa inicial tem ideias muito legais e que seria muito importante essa parte do professor ter... Porque eu senti ali que eu tinha que ter jogo de cintura para conseguir fazer aquilo, porque eu vi perguntas assim que eu não ia nem imaginar. E isso parecia... E foi muito legal, sabe? Eu saí super feliz da aula. Que bom. O Marcos. Agora, a internet está ruim. Se estiver muito ruim, vocês falam que eu paro, tá? Se não estiver bom. Fiquei bastante impactado com a fala do tempo, né? Principalmente porque foi algo que, quando eu trouxe para os meus filhos em algum momento, eles quiseram saber o que vem depois do minuto, o que vem depois da hora, porque você passa por alguns tipos de agrupamento, que são os dias, que são as semanas, né? Você vai fazendo esses agrupamentos. Então, até mandei depois, naquela discussão da semana passada, essa contribuição que tem lá no Homem que Calculava, né? O problema da metade do X da vida, quando há necessidade de repartir o tempo de maneira igual.
e todo o imbróglio que isso pode ser gerado. Eu lembro que na discussão da semana passada eu acabei mandando isso em inbox, né? E outra coisa, tanto é que eu mandei lá para o grupo nessa semana, né, Silvana, eu consegui aquele relógio que eu mostrei para vocês, então eu fiquei muito impactado com a fala do tempo. É um negócio que para a criança é difícil medir, né? E uma contribuição que eu tenho também para colocar aqui é uma música, não sei se vocês conhecem, do Biquíni Cavadão. Eu te mandei outra, Silvana, te mandei uma do Pato Fu durante a semana, mas hoje eu trago uma do Biquíni Cavadão. Do Biquíni Cavadão que fala quanto tempo demora um mês. E ele faz todo esse relativismo de um mês. O que é um mês para o inseto, o que é um mês para uma criança, o que é um mês para o jogador da Copa do Mundo. Ou seja, uma mesma contagem de tempo tem todo um contexto diferenciado para quem está. Então, quem quiser ouvir, é muito bacana quanto tempo demora um mês. Só que a minha última fala aqui já é a pergunta, porque nos slides que a Silvana mostrou para a gente, tinha um relógio digital e um relógio analógico. E as falas dos pais que fizeram a entrevista com as crianças não mostraram para a gente uma fala de uma menina que falava qual era o relógio e o outro não era o relógio. E eu queria saber da Silvana, qual daqueles dois você acha que a pessoa acha que é o relógio? Porque eu fiquei pensando, tá? Fiquei pensando que se eu tivesse uma certa idade, mesmo que o mundo esteja completamente digital, eu ainda acho que o relógio na cabeça da criança é o analógico. Ela ainda espera, ela ainda chama de relógio o que tem os ponteirinhos mais do que tem os números. Mesmo o contexto digital está por aí. Queria saber o que você acha. A criança acha que o relógio é o digital ou o analógico? E trazer essa discussão aí das coisas que eu acho da contagem do tempo. Obrigado. Quem mais? A Márcia acabou de pontuar aqui que gostaria de falar. Temos 10 minutinhos ainda. Vou falar rapidinho. Na semana passada eu também fiquei curiosa com essa imagem que você colocou e tive a mesma curiosidade. Mas aí eu queria contar uma experiência com os meus alunos. Quando eu vi a sua postagem lá no GPMA, eu me interessei, porque eu estava trabalhando medida de tempo, segundo ano. E aí, na verdade, já tinha passado. Quando eu vi sua apresentação, eu falei, nossa, quanta coisa eu poderia ter explorado mais. Mas em uma das aulas, na verdade, eu trabalho dentro de um projeto, que é Pequeno Cientista. E aí eu pedi que eles levassem para a aula do Meeting instrumentos que medissem o tempo. E aí, na hora da aula, eles iam fazer essa apresentação do que media o tempo. E aí eu fui questionando cada um foi falando. E aí, quando era a fala de uma menina, ela falou assim, eu não tenho relógio. Aí eu falei, e você vê a hora? Ela, sim, no celular. Então, para ela, o celular não... Ver a hora no celular não era relógio, né? Era o celular. Então, eu fiquei pensando, será que essa criança que pensou, que teve a imaginação aí, que deu a resposta, pensou a mesma coisa? E uma outra coisa em relação ao tempo, que também acho que a Rita que comentou sobre isso, né, de como demora, foi uma coisa interessante também, que um aluno do segundo ano, acho que é uma atividade depois, a gente estava com uma ampulheta, e a ampulheta era de 30 segundos, mas foi um outro aluno que também trouxe para a aula. Aí era de 30 segundos. E eu perguntei para eles, e se a gente virar essa ampulheta 2 vezes? Quanto tempo vai se passar? E aí, rapidamente, todos responderam que era 1 minuto. Mas um não concordou. Ele falou assim, não, na verdade, é 1 minuto e meio. E aí eu perguntei o porquê da resposta dele. E aí ele falou assim, mas a gente tem o tempo para virar. Então, ele considerou o tempo de virar a ampulheta, e aí já percebe que o tempo de 30 segundos é um tempo curto, que é só o tempo de virar a ampulheta, né? Então, ele já considerou ali 30 segundos. E aí, essa história que você estava falando, né? Quando a gente ouve o aluno, quanta coisa interessante a gente ouve. Era só isso que eu queria comentar. Agora eu falo?
Pode falar, Silvana. Só vou fazer um comentário. Eu vi a minha filha trabalhando tempo no segundo ano, essa semana que passou, e realmente, assim, não é uma escola particular, eles usam um material do sistema de ensino, e o foco também é no cálculo. Inclusive, eu fiquei abismado em ver ela fazendo as trocas, inclusive somando 6 horas e 30 minutos com 35 minutos, e fazendo as trocas da base 60, e aquilo, eu fiquei besta de ver aquilo, né? E eu sei que ela ainda engatinha em identificar que horas são no relógio analógico. Então, assim, o que será que é mais importante? Ela identificar o tempo ou ela fazer o cálculo, né? O que ela está vendo com essa medida de tempo? O cálculo ou a leitura do tempo, como disse o Rodrigo aí? O Fernando terminou o último encontro me fazendo uma provocação também sobre o tempo, me lembro disso, que foi uma provocação que a gente também fez com o grupo das professoras na fala das crianças, né? Porque, assim, a preocupação que o Rodrigo trouxe é a nossa. A gente trabalha com as habilidades, Rodrigo, porque ali dentro de um contexto, como professora coordenadora, na diretoria de ensino, eu tenho como norte essas preocupações, né? Dentro de um plano de ação. Mas como que a gente exatamente levar essa conversa para o grupo de professores, a forma como a gente leva é para tentar levar o grupo a entender que o objetivo não é tirar o H25 lá do abaixo do básico, fazer com que os alunos saiam do primeiro ao quinto ano sabendo conversar e estabelecer algumas relações com as horas, né? O que a gente ficou mais impactada desde 2018 é o número de alunos que saiu do quinto ano em 2017 e 2018 sem saber horas, sem identificar horas, porque eles não conseguem trabalhar com isso. Então, foi nesse sentido que a gente trouxe a fala das crianças, para mostrar para elas que, independente de ser H21 ou H25 ou qualquer outra habilidade que está sendo avaliada no Saresp, que são habilidades que avaliam o ciclo, então ela avalia do primeiro ao quinto ano, ela não está avaliando só o quinto ano. O quinto ano realiza ali a atividade, mas ela está trazendo ali o conhecimento do aluno ao longo do ciclo. Independente disso, o aluno não pode sair dos anos iniciais sem ter discussões para além das operações. E as operações, elas têm a sua função dentro da discussão da matemática, mas será que ela é o mais adequado para você estabelecer relação com horas? Quando a gente trouxe a situação problema para essas professoras, nós usamos, eu não sei se vocês lembram, o tempo de duração do ATPC, que são 100 minutos. Por quê? Porque quando elas precisam preencher qualquer documento, que elas precisam trabalhar com 100 minutos, é uma dificuldade imensa para contar a quantidade de ATPC que teve naquele mês. Se o ATPC tem 50 minutos, quantos ATPCs tem um tempo de 100 minutos? E aí, se eu tive 2, 3 dias de ATPC, quantos ATPCs eu tive no mês? Essa discussão, ela acontece no grupo de professoras. E elas tentam fazer isso por conta. Porque aí não vem aquela relação, eu tenho 50 minutos, então em 100 minutos eu tenho 2 ATPC. Se a cada encontro eu tive 2 ATPCs, eu tive 4 encontros, eu tenho tantos ATPCs. Elas não conseguem fazer essa relação, que é o que a gente gostaria que as crianças fizessem, sem o cálculo, né? E aí eu vou entrar aí na conversa da Rita, que quando a gente sabe, eu posso dizer que sei, tanto como quem está agora, voltou para a frente de formação e quem estava lá na sala de aula fazendo, eu sei dos limites e das potencialidades do material, né? O material, ele tem para o professor, o material do Estado, ele tem alguns encaminhamentos que contribuem para a formação do indivíduo, né? Então, se ele tem o cuidado de sentar, se ele tem aquele momento para fazer a leitura, se ele tem um coordenador ou um grupo de pessoas que conseguem discutir um pouco aquelas atividades, ele se torna um mote formativo.
Só que a gente depende do si, né? A gente tem dependido muito do si e do conhecimento anterior do professor. Então, a gente tem um problema muito sério com o material, porque essa conversa inicial que você tanto falou que ela pediu para você fazer, a gente consegue perceber que, na maioria das salas de aula, ela não acontece. Ela não acontece porque eu entendo que a conversa inicial, ela toma tempo e ela não vai levar o aluno a preencher o livro, que é o que eu quero que ele faça. E, por exemplo, você falou duas coisas muito importantes que foram exploratórias, né? Você explorou a atividade de horas, mas surgiu uma dúvida, você parou e fez ali a exploração do minuto com eles. E depois a mesma coisa com o litro. O material o tempo todo vai fazendo essa sugestão de atividade exploratória, porque ele não é um material para preencher, ele é um material de discussão. Tanto que o encaminhamento do material sugere que você faça todas as discussões. E quando você terminar essas discussões, colocar litro, tirar litro, falar sobre o relógio, falar sobre o tempo, ouvir as crianças responder as perguntas, depois, no final, quando todo mundo tiver um pouco mais acomodado com as suas dúvidas, aí você abre o livro, vai lá e coloca a resposta que o grupo sugeriu. Mas esse movimento é um movimento que precisa chegar ainda na compreensão do grupo de professores. E é por isso que a gente trouxe a pesquisa, né? Porque se a gente não mostra para ele, mostrar, é possível. Esquece H21, H25, fala sobre o tempo com seus alunos. Olha lá, os alunos menores, eles disseram, Rafael, eu estou de olho no tempo, tá? Os alunos menores disseram assim, teve um que falou, que eu nem coloquei, que ele falou assim, depende, brincar com a minha boneca 1 hora é pouco tempo, mas fazer ginástica, um exercício, é muito tempo. Ele não está estabelecendo uma relação, ele não está fazendo uma relação com a atividade do cotidiano, que é outra coisa que a gente colocou bastante nessa pesquisa. Por que você vai imprimir uma folha cheia de relógios desenhados e ficar ali trabalhando com aquele relógio ou com aquele cone preenchendo, fazer um monte de situação, problema, com coisas que você vai pensar de horas, se você pode conversar com ele sobre atividades do cotidiano, e essas atividades você pode trabalhar aí a identificação de hora e aí estabelecer relação. Por que você precisa de mais do que a conversa no primeiro momento, né? A gente fica o tempo todo se perguntando por quê? Qual é a necessidade que o professor tem disso? Então, quando a gente trouxe as crianças falando, foi para mostrar. E foi bacana porque a gente teve aí vários professores que falaram, olha, eu vou retomar minha atividade sobre hora com os meus alunos, porque eu não fiz essas perguntas. Eu vou fazer essas perguntas que eles fizeram para o pequeno para os grandes, porque eu quero ver se os grandes respondem assim. E eu, sinceramente, gostaria muito de saber qual relógio as crianças estavam apontando quando deram suas respostas. Muito. Fiquei em cólicas em cada áudio que eu ouvi. Dá para saber, com certeza, que a menina que disse que um dos relógios é cronômetro, com certeza não, né? Eu acho que ela falou do digital. Ela falou que um era relógio e o outro era cronômetro. Eu acho que ela falou do digital. Um aluno do 5º ano disse que um era relógio e o outro nem era. Imagina a minha ansiedade para saber qual que não era, na opinião dele, o relógio. E a menina do áudio do 2º ano, ela fala, um é o relógio normal e o outro é mais tecnológico. Qual que é o mais tecnológico? Eu gostaria muito de saber. Eu tenho a impressão de que eles têm mais vivência atualmente com o digital. Mas quando a gente assiste alguns vídeos dos pais fazendo a pesquisa, a gente entende pela fala dos pais que eles acham que é o analógico, que é o relógio. Então, a minha vontade era fazer tudo de novo, ir lá e ficar com as crianças mais um pouco para entender essa questão aí de qual eles acham que é o relógio de verdade. Mas eu não consigo dizer, não, sem estar lá qual que eles acham que é o de verdade mesmo. Consegui, Rafael. Extrapolei um pouco, mas terminei. Deu certo. Eu estou aqui pensando, né, essa pauta tão fracionada no tempo que chamou a atenção do professor, né? Fernando, por favor. Oi. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. O relógio que o Marcos comprou, que ele mostrou no grupo essa semana, ele tem muita informação. Mas, da minha experiência de quando eu voltei para a sala de aula,
eu tinha ele na sala do 2º e do 3º ano. Ele chamou muito a atenção das crianças. A gente explorou muito aquele tipo de relógio. Embora ele seja extremamente colorido, porque o que a gente fala muito para as professoras, não é ele... Porque na sala do 1º ano eu tinha um relógio que era no formato de um porco, e na outra tinha um formato de um pinguim. E aí a gente falava, gente, mas é para aprender hora, né? Porque tem criança que, quando você mostra um relógio com frutas, por exemplo, elas falam, agora é a hora do abacaxi com o abacate, porque tem frutas lá, gente. E tira o foco. Mas esse relógio que o Marcos mostrou, ele me deu mais possibilidades de discussão. Obrigada, gente. Desculpa, Fernando.